Boa noite, queridos e amados irmãos e companheiros nesta fé. Quando eu ouço esse hino, esse louvor, Nisto Cremos, é um dos hinos que mais me deixa feliz. São dois hinos cantados que eu gosto muito, apesar de são muitos, todos são felizes e eu me identifico muito com esse Nisto Cremos e Sobre o Altar. Mas estamos nesta mini semana de oração. E ontem falamos sobre as decisões ou indecisões, indecisões e decisões. E o tema dessa mini semana de oração fala sobre indecisões e decisões. E hoje iremos falar sobre a grande decisão. Você já imaginou em sua vida como foi difícil tomar uma decisão? E a decisão, muitas vezes, que nós tomamos, pode trazer, muitas vezes, tristeza e angústia. Hoje iremos falar de um personagem mais central que todos os tempos. E que, por mais que seja o maior e o melhor pregador, por mais que seja o melhor e o mais notável psicólogo, por mais que seja o melhor e o mais renomado cientista, jamais pode compreender e entender como a situação de um personagem central desta história pode entender como esta decisão foi tão grande para ele, que a humanidade, desde que nasceu e até hoje, e a que vai vir, não pode jamais compreender a grande decisão do grande personagem que nós iremos hoje narrar. E a primeira grande decisão que ele tomou foi: como pode um Deus todo-poderoso, diante do céu e do universo, e das maravilhas que ele fez e operou, um ser brilhante e perfeito, no qual regia o céu, comandante do céu, um dia se rebelar contra o próprio dono do universo, Deus, ao ponto de Deus tomar a grande decisão de sua vida, expulsar aquele a quem criara, que um dia foi o regente do céu, Lúcifer, o anjo de luz, diante do universo, o comandante dos anjos, ao rebelar-se contra o Criador, Deus tomou uma grande decisão. Ellen White, falando com lágrimas nos olhos, com pesar no coração, ele a expulsou do céu e lançou para a terra. Quão grande foi a decisão de Deus e das hostes celestiais fazer algo tão triste e ao mesmo tempo pesar. Você já deparou-se por uma situação que mesmo com tristeza no coração, você fez e tomou uma decisão, que mesmo com sofrimento e angústia, você tomou esta decisão? E eu digo, são grandes decisões que tomamos na vida, e às vezes tomamos decisões erradas e precipitadas. E eu digo, você não optou, tomou a decisão de nascer, e de repente você nasceu. Você não tomou ou não toma a decisão para morrer, e um dia vai morrer. A única decisão que muitas vezes nós tomamos na vida é de casar-se, e muitas vezes com pessoas erradas, ou por fazer coisas erradas. E a maior decisão que nós tomamos, e que muitas vezes essa decisão fica meio apagada de dentro da nossa vida, é quando decidimos a mudar de vida, de comportamento, de atitude, de procedimento, entregar a vida a Jesus
e viver ao seu lado. Esta é uma das grandes decisões mais importantes da vida. Mais que entregar-se ao noivo e casasse, mais de que entregar-se a ter um filho e ser pai e mãe, mais de que tomar a decisão sobre o emprego, se aquele ganha mais ou ganha menos, ou decidir que lado está, no sábado ou no domingo. Dizer que é cristão ou não. É entregar a própria vida a Jesus e servi-lo. Deus tomou uma grande decisão. A decisão de baixar do céu aquele que ele criara. Por inveja, Lúcifer pecou contra Deus. A grande decisão. E são 3 grandes decisões que foram feitas diante do céu, aqui na terra. E a primeira grande decisão foi expulsar Lúcifer. E a segunda decisão que Deus fez foi criar o universo, ou mesmo o planeta Terra. E caiu na mente de Deus a alegria de criar a terra. E a Bíblia, ela dá notas importantes a respeito sobre a criação. E a Bíblia diz que viu Deus que a terra era boa. E disse, haja luz, e houve luz. E ele começou a formar o planeta Terra, criando árvores, frutas, animais, e até chegar ao homem. E ao chegar ao homem, ele criara também a mulher. Diante das decisões que ele tomara entre Pai, Filho e Espírito Santo, criar o homem e a mulher, ele chamou e deu alguns avisos de toda a terra que existe, e do jardim que eu plantei, das frutas que eu criei, tu comerás uma. Não, reservarás uma. Todas tu pode comer, mas uma é reservada para que não coma. Certamente no dia que tu comer, morrerás. Deus colocou na cabeça de Adão e Eva uma decisão. E essa decisão é que não toque. Mas se tocar, terá a morte eterna. E a Bíblia, ela dá uma nota dizendo que Adão, criada com todo o amor, com toda a simetria, com todo o carinho, o homem e a mulher, feito à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo, Deus criou, e a Bíblia relata que tudo que Deus fez era bom. Bom para Deus era maravilhoso. Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Onde vimos que Deus era belíssimo. Ninguém pode comparar a beleza de Deus. Ninguém pode comparar a beleza que ele criou Adão e Eva. Porque a Bíblia relata que quando Deus criara o homem perfeito. E aí tomou uma grande decisão. A Bíblia diz, pelo um só homem entrou o pecado, e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E aí veio a grande e notável decisão de Deus. Após o homem pecar, o mal caíra sobre esta terra, e a maldade invadiu a terra e manchou o céu. E a Bíblia mostra que o homem feriu o coração de Deus, a ponto de Deus ficar triste pela criação na qual ele criou perfeitamente. Deus criara o ser perfeito para que lhe dê honra, graça e glória.
E o homem meteu-se em astúcias e viveu em maus caminhos, ao ponto que a Bíblia relata, quando o homem pecou, Deus fez um plano para salvar o pecador arrependido. O plano mais perfeito, mais maravilhoso, mas que trazia angústia e tristeza ao céu. Você teria coragem de entregar a sua vida, ou mesmo a vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, para resgatar alguém que está cometendo atos e atitudes que não condiz com o céu? A maior e a grande decisão de Deus foi quando o homem desobedeceu a Deus. A Bíblia não diz isso. Só diz que pesou o coração de Deus. Mas Ellen White, falando no livro A Grande Redenção, disse: quando o homem desobedeceu a Deus, houve uma grande tristeza no céu. Era na morte de Jesus que muitos seriam resgatados e Satanás seria morto, devido aos muitos pecados dos pecadores. Um plano que colocou no céu foi um jogo. Jesus poderia falhar. Deus deu o seu filho. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. E a Bíblia diz assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era na morte de Jesus que muitos seriam separados e Satanás seria morto, destruído, junto com os pecadores. Um plano que colocou o céu em jogo. Jesus poderia falhar. Os anjos estavam dispostos a darem suas próprias vidas pelo resgate do pecador, mas nada adiantava. A dívida era tão grande que só a vida de um anjo não poderia pagar a vida humana. Satanás se alegrou-se quando o homem pecou, que foi um grande motivo que ele conseguiu tirar o amado Filho de Deus de sua exalta posição de adoração e honraria e glória que lhes havia desejada ou designada no céu. Satanás ficou feliz da vinda de Jesus aqui na terra e seus anjos caídos, que quando Jesus tornasse a posição e a natureza humana, poderia derrotá-lo. Jesus impediu o plano da salvação do homem. O inimigo de Deus estava ansioso para o grande dia. Seu rosto demonstrava cuidados, infidelidade, maldade, ódio, engano, toda a espécie do mal. Seu olhar era tão astuto, seu sorriso era tão sarcasmo, era tão cheio de maldade que desequilibrava no olhar. Foi a grande decisão de Deus entregar o seu filho, o único filho, para resgatar o pecador arrependido.
Deus sabia que tudo o que iria acontecer, as angústias, as tristezas, os pesares que seu filho iria passar. Por isso registrou notas importantes na Bíblia. Deus, na sua majestade, com o seu glorioso filho, tornaria um ser humano igual a mim e a você, ao ponto de o céu calar-se por todas as tristezas que estavam registradas para que o Filho de Deus viesse a sofrer. O mais alegre e contente era Satanás, ansioso e preparado para o grande dia, a chegada do Filho de Deus. Ele estavam felizíssimo, pois havia destruído o primeiro plano de Deus na criação do homem. Havia feito uma confusão no céu, por designar maldade no céu. E aí estava feliz. Não queria de forma alguma prestar adoração e reverência. Por isso que ele estava ansioso. Destruirei o Filho de Deus. Mas a grande decisão entre o céu e a terra era entregar o único filho. O filho amado, o filho querido. Jesus tiraria a coroa de ouro, o manto, e assumiria o papel. Na desobediência de Adão e Eva, todo o céu chorou com o resultado da queda. Por isso, trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. A lei de Deus não poderia ser mudada para atender às necessidades humanas. A lei de Deus era tão perfeita que jamais poderia Deus mudar o curso da história do homem, porque sua lei era imutável. A grande decisão de Deus era que morra o seu filho no lugar do pecador, do que mudar a sua lei. A lei implacável, imutável. A grande decisão de Deus, que não mexa na sua ordem, na sua lei, na sua autoridade máxima e divina. Por isso a ira de Deus caiu sobre a raça humana. A lei de Deus não poderia ser mudada para atender às necessidades humanas. A grande decisão de Deus era entregar o único filho, o filho amado, por completo, para salvar a raça humana, perdida e desobediente, para que Satanás não seja vitorioso. Este foi o maior plano de Deus, entregar o único filho, para que Satanás não seja vitorioso, porque começou a vencer quando fez o homem pecar, e se alegrasse quando a ordem foi entregar o próprio filho. Ele estava alegre, feliz, contente, para derrubar o Filho do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Adão, pela primeira vez, teria que testemunhar a morte ao olhar para a primeira vítima ensanguentada, se batendo em agonia da morte. Ele deveria contemplar pela fé o Filho de Deus que deveria morrer dias posteriores. Adão não conhecia a morte, mas ouvira falar. E ao ver o primeiro animal ali agonizando e o sangue derramando, Adão sentiu tristeza, angústia, pesar, porque sabia que Deus tinha conversado com ele, que ele viria o Filho de Deus, morrendo na cruz, para salvar a raça humana. Só Cristo poderá salvar o pecador arrependido. Por isso que Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, pelo um só homem entrou o pecado, e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, mas pelo um só homem entrou Cristo,
para salvar e resgatar o pecador arrependido. Adão, ao matar o animal inocente, a vítima, pareceu estar derramando o sangue do Filho de Deus e ficou angustiado. Quando Jesus foi entregue aos seus acusadores, Jesus estava enfraquecido pela fome e exausto pelo sono, porque passara a noite em oração. Além disso, sofria pelo o tratamento cruel que havia recebido pelos seus acusadores, pelo Pilatos, Herodes e por o César, o governador. Mesmo assim, Pilatos devolveu a César para ser condenado. Então Jesus foi arrastado entre as multidões com insultos e zombaria. O Filho de Deus iria sofrer as maiores angústias para nos dar alegria e perdão. Os sofrimentos de Jesus por você foi muito cruel. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, versículo 2 e 3. João, capítulo 19, versículo 2 e 3. 19, versículo 2 e 3. As angústias de Jesus para nos dar a vida eterna. Diz a Bíblia, versículo 2 e 3. Mas eu vou ler um. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram com roupa e púrpura. 3. E dizia: salve o rei dos judeus. E lhe deram uma bofetada. A mais tristeza, angústia do céu é calar-se o céu, Deus vê todo o sofrimento de seu filho amado e silenciar a triste angústia até o Calvário de Jesus. Esta foi a grande decisão de Deus, calar-se diante da trajetória do sofrimento de Cristo até a cruz do Calvário, no Gólgota. No livro Grande Conflito, no livro A Redenção, e tem mais outros livros que sobre mensagens sobre os anjos, falam que anjos subiam e desciam. Eu posso dizer a palavra desorientados, mas eles ficaram atônicos, temorosos, tristes, subindo rapidamente para que Deus, diante do trono de Deus, querubins e serafins, o anjo poderosos como o anjo Gabriel, diante da sala de audiência do céu, esperavam uma simples ordem de Deus para manifestar-se a proteção de seu filho. Por todavia, ele prestou reverência, adoração e louvou ao Cristo. E naquele momento de angústia, vira o Filho de Deus, o honrado, poderoso Rei, sofrer as maiores angústias e tristeza. E o céu silenciou diante da trajetória crucial, infalível de Cristo ao Gólgota no Calvário. Deus vira a maior angústia
e suportou com silêncio. Antes ver o seu filho levar uma bofetada no rosto, uma coroa de espinho ao ponto de rasgar a sua pele e silenciar-se. Humilhara com um manto, Pilatos, deram uma bofetada no seu rosto, pálido e enfraquecido, Jesus de cansado e fadiga e fome. Mesmo assim, estava ali, sereno, calmo, sem dar uma palavra para os seus acusadores. Cuspiram em seu rosto, bateram com uma vara e golpearam, colocaram uma coroa de espinho, pontiagudas em sua cabeça, ao ponto de feri-los suas fontes, com pontiagudos espinhos, que jorrara sangue pelo seu rosto pálido, até ensanguentar por total o seu rosto e chegar à sua barba, do precioso sangue de Jesus. Tirar a sua roupa, de cima para baixo, da cintura para cima, suas costas feridas e cheio de marcas da fúria dos acusadores, doía o tão grande coração de Deus, de sofrimento, pelo seu filho, está passando em sofrimento e dor. Deus silenciava, e o céu ficava agitado pelos santos anjos de Deus. Uma cruz pesada, que como homem não poderia suportar, por tamanha era o seu peso, pela exaustão e o sofrimento que andou, apenas alguns passos e caiu, com cansaço e fadiga, com a pesada cruz, Cristo desmaiou. Cambaleando muitas vezes, perdendo o sentido, aguçado pelo sofrimento e dor, passo a passo, caminhava e caía novamente, pelo ardoso peso da cruz. E a grande decisão de Deus era silenciar e ver a triste trajetória do Filho de Deus, porque ele tomou uma grande decisão, por amor a mim e a você. Ele decidiu silenciar-se. Milhares e milhares e milhões de anjos estavam atônicos, desciam e colocavam um manto de luz sobre Cristo, e uma voz serena dizia: força, filho, mais um passo, força, filho, mais um passo. E pela luz que brilhava, Cristo, agonizando à beira da morte como um cordeiro que vai para o matadouro, sofria para nos dar a liberdade e a vida eterna. Satanás, com mais ódio e cruel pesar, olhando a angústia, tentava fracassar o destino dos passos de Cristo. Pelo ardoso peso da cruz, em agonia e desespero, suportando cada passo para salvar a raça humana perdida, Cristo cambaleava e caía, com o rosto ensanguentado, mesmo com um sereno olhar, trazia compaixão, esperança e alegria para os que creiam nele. Sua mãe Maria, com a mão no peito,
lágrimas nos rostos, não aguentara tanto sofrimento que cabera a seu filho. Os covardes discípulos fugiram, pois temia o temor da morte. A morte que era para mim e para você, foram lançadas a seus pés. E a terrível angústia e o sofrimento só ele a levaram em seus lombos. Pelos açoites do carrasco feroz e fiel a seus votos, rasgava a pele do Salvador Jesus. Sem um gemido sequer, Deus sofria, calado por mim e por você. Porque a Bíblia já dizia, foi como ovelha muda para o seu matadouro. Os anjos de Deus e o universo celestial observavam atento a triste caminhada incessante da vida do Cordeiro. Cada passo que ele dava, lágrimas caíam do rosto dos anjos e de Deus, pelo seu Filho, que a todo instante caía. A grande cruz pesada de madeira não podia nenhum homem suportar, pela fraqueza, pela fome e pelo pálido rosto que caía sobre a face de Jesus. Vendo o cortejo a tristeza de Cristo, o pesar que caía nele, se compadeceu os soldados e chamou um certo viajante chamado Cirineu e carregou a pesada cruz. Todavia, toda a vida de Cristo, cada passo que ele dava, desde a manjedoura até o presente, ao assombroso sofrimento de Cristo, os anjos que havia feito sempre a vontade do céu, desejava e anelava ansiosamente Jesus. Ao chegar no Gólgota, uma multidão de anjos maus sobrevoou sobre a face de Cristo, que até Deus perdeu a visão de Jesus, e o céu ficou em silêncio. Nenhuma luz brilhava, nenhum clamor saltava no céu, só lágrimas, sofrimento e dor de mães, de mulheres, de homens que batiam no peito, por a vira de umas mãos tão belas e maravilhosas, criadas ao ponto de ressuscitar mortos, dar luz aos cegos, alimentar a nação faminta, ver surdo ouvir, cego ver, mudo falar, pessoas que estavam em enfermidades e condenados, reviver a saúde. Ninguém compreendia como um homem tão bom e generoso teria que passar por tão grande sofrimento. Até Pilatos, pelos seus atos maliciosos, ardia no peito, por não salvar pelo orgulho Cristo.
das nuvens tensas que caíram sobre Jesus, até o momento que expirou o último fôlego de sua vida, e ao dizer está consumado, rapidamente o céu se manifestou e o véu se rasgou de cima a baixo, e o anjo sacudiu o céu, um anjo poderoso, e a alegria do céu, Deus se levantou e disse: está salva a nação humana, condenado estará à morte, Satanás está preso, e liberdade de vida está a minha criação. Por amor a mim e a você, Deus passou toda a angústia. O dono do universo, o filho do dono do universo, sofrera, calado, para dar a mim e a você a salvação. Esta foi a grande e perfeita decisão, mais perfeita que o céu já teve: salvar a raça humana. Ellen White, falando sobre o livro Redenção, todos os mundos habitavam, glorificavam o Salvador e a terra, por ter tido a liberdade de salvação e tinha a chance. E a Bíblia relata que Deus, em sua supremacia e autoridade de vida, ao ressuscitar, arrastou milhares e milhares de homens e mulheres que aceitaram a Jesus para o seu viver e vida eterna. Hoje Deus dá a oportunidade para mim e para você. Esta é a decisão que deveríamos tomar: amar não só ao que nos ama, mas amar a Cristo de fato e de verdade. Porque Deus ama ao mundo, ou as pessoas, de uma maneira que jamais podemos entender e nem compreender. Porque o céu nos ama verdadeiramente. E o sofrimento de Deus não foi em vão para a nossa vida. Tragado foi a morte pela cruz, e ressurgida a vida. Pelo um só homem entrou o pecado, e o pecado a morte, mas pelo um só homem entrou a vida. Nós devemos todos os dias analisar quão grande foi o sofrimento. Se vocês querem ver notas mais importantes, que aqui é o resumo do resumo, vá lá no livro Redenção, o sofrimento de Cristo. Queridos e amados irmãos, devemos refletir no momento mais triste da nossa vida, o que Deus fez por mim e por você. É o nosso dever entregar a nossa vida a Jesus, amá-lo mais do que a gente dizemos que amamos, fazer o melhor que podemos fazer por Ele. Não existe nada mais importante do que a vida de Cristo por nós. O sangue derramado de Cristo foi o maior preço pago dos céus ao homem aqui na terra. Por isso, meu amado irmão, reconheça que você é tão importante para Deus, ao ponto de que você ser mais importante do que o Filho de Deus, um pecador, cheio de maldades, cheio de astúcias, que não adora ao Criador, ao ponto de Deus dar o único Filho. Jesus Cristo poderia falhar, porque o inimigo de Deus estava pronto
prontos, preparados para desequilibrar todo o céu e o plano da terra. Mas ele venceu. Nós também podemos vencer. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que não transgride a lei de Deus. Deus não transgrediu a sua própria lei. Foi necessário dar a vida ao seu filho, mas ele não mudou a lei. E nós mudamos muitas vezes porque queremos fazer as nossas próprias vontades. Por isso convido você, amigo e irmão, a ficar em pé e vamos cantar com alegria. Nisto cremos, porque cremos em Jesus, porque foi o grande amor dele que nos deu a liberdade para nos salvar, porque foi o amor de Deus que nos deu a vida eterna. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá por nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão no pó, e nós, os que vivemos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolve em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos Nós cremos na promessa do retorno de Jesus.
ver nosso Senhor e todos nos unimos, desfrutando um novo lar. Com Jesus, vamos lá estar. Com Jesus, vamos lá. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, Pai e bondoso Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha colocar todos os dias nas nossas mentes a trajetória de Jesus e refletirmos para o nosso bem e nossa vida celestial. Pai, que cada um dos teus filhos reconheça o quão grande e importante foi a cruz do Calvário para salvar o pecador arrependido. Aqui está teus filhos, Senhor. Salva-os, a despeito deles mesmos, tão fracos, tão dessemelhantes de Cristo. Ajuda-nos, molda-nos, fortifica-nos cada dia mais a nossa fé. E nos ilumina com tua graça divina. É que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Amém.